E aí, gente, tá só caindo aqui a live, mas acho que agora vai dar certo. Reiniciei aqui o celular, a internet, acho que agora vai dar bom. Só esperar aí o pessoal entrar pra gente começar aqui, tá bom? A gente vai estar contando hoje com a presença do Dr. João Lucas também. E aí, o Iac, tudo bem, cara? Beleza? Prazer em ter você na nossa live hoje. Boa noite aí pra você. Esperando aí o pessoal ir entrando rapidinho, esperar mais um minutinho pra gente começar a falar. Hoje a gente vai falar, né, como eu falei para vocês, quando a gente anunciou a live, sobre técnicas osteopáticas nas lesões biomecânicas do ombro. Então a gente vai abordar aí tendinite de supraespinhoso, tendinite subescapular. Vamos tentar ver como é que a gente fala também da questão de capsulite adesiva, o ombro congelado, né? A gente vai tentar abordar um pouco mais de como isso acontece, de como os pacientes referem esse tipo de patologia, tá? Então fiquem à vontade aí para mandar suas perguntas, seus comentários, tá bom? Então fiquem à vontade aí para comentar, tá certo? E aí, Nadine, tudo bem? Prazer aqui ter você com a gente. E aí, Iac, se quiser comentar também alguma coisa da parte da educação física, fica à vontade aí, viu? Então vamos começar aqui, né, gente? Vamos começar falando sobre tendinite do supraespinhoso. Então é uma lesão muito comum, que eu tenho muitos pacientes que apresentam esse tipo de patologia. Na verdade, tendinite do supraespinhoso é um diagnóstico médico, né? Que é um diagnóstico nosológico. Nós, como fisioterapeutas, a gente dá o diagnóstico cinético funcional, então a gente avalia como é que está a questão da funcionalidade do movimento do paciente. Nos casos de tendinite do supraespinhoso, a gente vê como é que o paciente vai estar, né? Então aqui o João Lucas chegou, vou colocar ele aqui na live para conversar junto com a gente. Só aguardando aqui ele chegar, vamos ver se vai dar certo. E aí, João, deu certo? Chegou aí o convite para ti? E aí, João? Boa noite. Pronto, deu certo. Boa noite. Correria grande, mas estamos aqui. Conversar um Vai dar pouquinho sobre a osteopatia. E aí, Rafa, tranquilo? tudo bem, cara. Graças a Deus. Como é que tá por aí? Beleza demais, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, né? Eu que cheguei atrasado. Rapaz, eu comecei aqui, eu não sabia onde é que você tava. Te mandei uma mensagem no WhatsApp, mas rapaz, será? E aí não chegou. E eu disse, será que ele ficou sem internet? Não, foi só a transição de lá do consultório aqui pro escritório, mas deu certo, graças a Deus. Diga lá. Beleza, cara. Eu já introduzi aqui, né, o que a gente ia falar. Comecei a falar um pouco da tendinite do supraespinhoso, que a gente, na verdade, não dá esse tipo de diagnóstico, né? É um diagnóstico nosológico, e que a gente fala da parte funcional, né, do movimento, e a gente vê tudo isso aí. Acho que o João ficou sem internet. Mas bem, gente, enquanto ele volta aí, como eu estava falando, né, nós como fisioterapeutas, a gente identifica essa questão do movimento. Então, numa tendinite de supra, ele chega com uma restrição de movimento, redução, né, do ombro. Acho que o João ficou sem internet aqui, caiu a internet dele. Já já ele volta. Então, o paciente geralmente ele chega com restrição de movimento do ombro para a abdução ou para a rotação externa, porque esses dois movimentos afetam diretamente o tendão do supraespinhoso. E aí é importante a gente identificar essas características para a gente já guiar a nossa avaliação para um possível diagnóstico mais certeiro.
Então, a tendinite, né, a inflamação do tendão do supraespinhoso, que muita gente pensa que se insere do lado do ombro, né, por ele fazer a abdução, mas na verdade ele vai um pouco mais para frente. Vou chamar aqui o João de novo. Ele vai um pouco mais para frente, a inserção dele. E aí, por exemplo, se a gente for analisar... E aí, João? Pronto, pode continuar que eu tô ouvindo. Deu certo? E aí, cara, eu introduzi a eles, né, a questão da tendinopatia, né, do supraespinhoso, que é um diagnóstico nosológico médico, né, que a gente avalia a funcionalidade do movimento, diagnóstico cinético funcional. E estava falando que, geralmente, os pacientes com esse tipo de patologia têm muito déficit de movimento de abdução do ombro, como também para rotação externa, por conta do tendão, né, da inserção do tendão, que afeta muito esses movimentos. Tranquilo, e aí, tranquilo. Pode continuar. E aí é importante falar também para o pessoal, né, que existem os testes específicos para que a gente aborde e identifique, né, certeiramente, de forma efetiva, se o paciente tem isso ou se é alguma outra coisa. Porque, pelo menos assim, na minha prática, na minha opinião, muitos pacientes chegam simplesmente dizendo que tem dor no ombro, não sabem geralmente o que é que tem, como é que aconteceu, de onde é que veio, não sei como é aí para você, se você quiser falar aí um pouquinho dessa questão também, pode ficar à vontade. Pronto. Em relação à tendinopatia, né, ou a tendinite, né, que tem a diferença do supraespinhoso, enfim, qualquer lesão que vem acompanhando aí os tendões, principalmente do supraespinhoso, vem às vezes de forma específica, né, principalmente se for uma condição crônica, e às vezes não vem de forma específica, né? Se o paciente, mesmo com uma tendinite do supraespinhoso, vier com uma lesão, vier de forma aguda, vier numa fase aguda, nem é lesão aguda, vier numa fase aguda, aquela dor, ela vai ser muito difusa, né? E ela fica difícil o diagnóstico, tanto os sinais, né? Quando a gente pede para o paciente apontar onde está sentindo a dor, ele não, é aqui no ombro, pega um pouquinho aqui o trapézio, vai um pouquinho para a escápula, e você fica confuso, ele fica, tem uma sensibilidade maior, quando o paciente já pensa, ó, aqui já dói, então a gente vê que... tudo muito hiperativo, né? Umas características do aguda. Agora, quando ele já chega numa fase mais crônica, mais relacionada ao movimento, a dor não tá presente quando ele está parado, né? Quando eu movimento, faço a abdução, que chega já nos 30 graus, ele aponta até, minha dor é aqui, no tendão do supraespinhoso. E aí, quando a gente faz lá o jogo, ele apresenta um teste positivo, né? E a gente faz outros diferenciais para saber se é bursite, ou labro, ou outros músculos do manguito rotador. E aí, quando está numa condição mais crônica, a gente consegue, tem lesão no labro, tem lesão no tendão do supra. Não, é o manguito. Isso a gente está indo sem ver nenhum exame de imagem, né? Então, isso é um diagnóstico até ortopédico, né? E aí, quando se fala de osteopatia, a gente tem que buscar os fatores biomecânicos que estão relacionados com aquela tendinite. E essa é a diferença clínica, né? A gente, por exemplo, eu pegando esse gancho aí do supraespinhoso, o paciente às vezes até chega no diagnóstico, eu fui no médico, ele diagnosticou, tá aqui a ressonância, e fica muito focado naquilo. E aí a gente começa a abordar, esse aqui é uma lesão estrutural, você está passando por realmente uma lesão estrutural que nem sempre está relacionada com dor. Mas fatores biomecânicos, que são fatores intrínsecos, e fatores extrínsecos relacionados ao estilo de vida, aí sim, esse bolo pode contribuir realmente com a permanência da dor. Porque às vezes eu percebo que muitas vezes a dor é geralmente o foco, né? Tanto do paciente como de alguns terapeutas ou fisioterapeutas. Mas nem sempre o local que dói ou onde o paciente relata que dói é a causa do problema. Então eu acho que a gente tem que tirar muito essa questão de dor. Né? A gente tem que ir muito para a parte da causa, do que está acontecendo. Né? Olhando pelo lado osteopático, ver se existe um problema, né, de hipomobilidade de alguma articulação,
ver se existe um problema micro ou macro, né, em relação aos movimentos, né, porque a gente sabe que se existe um problema intraarticular, um problema micro, o macro vai ter um problema. E eu percebo também que muitos pacientes que têm a tendinite ou tendinopatia do supraespinhoso têm a dor na inserção do deltoide. Não sei se você já percebeu isso, né? Eles relatam não somente a dor onde você apontou, na região de cima, mas também na inserção do deltoide. E aí é bom falar para o pessoal, né? Porque muitos pacientes me perguntam por que dói, até nas aulas que eu ministro o pessoal pergunta, e é importante frisar que é por conta da trama facial, né? Que vem toda lá do ombro, trapézio, cervical, e se insere também juntamente ali no tubérculo do deltoide. E aí, às vezes, muitos pacientes, principalmente assim, mais idosos, eles criam uma faixa, cara, muito tensa, muito grande, de tensão miofascial mesmo, e é difícil você quebrar isso. É complicado. E você fala um ponto muito importante, né? Porque muitos desses pacientes apresentam dor, né? Aí tem dor, eu não vou mexer porque tá doendo, né? Claro, mecanismo normal. Aí não mexe, a dor alivia, passa ali algumas semanas, aí quando ele vai movimentar, aí puf, dói. Opa, eu vou continuar sem mexer. Aí passa mais algumas semanas, aí quando vai mexer de novo, estamos falando do ambiente, estamos falando Sim. de pacientes idosos, né? Aí passados assim umas 6, 8 semanas, rapaz, toda vida que eu mexo o meu braço dói, eu vou procurar um médico. Aí chega, enfim, aqui vamos falar culturalmente falando, a cultura é essa. Né? Sempre o médico primeiro. Até por falta mesmo do conhecimento. Né? A gente está aqui, justamente, isso aqui que a gente está fazendo faz parte da gente disseminar esse conhecimento. Né? Tanto para a gente, com certeza, para terapeutas, como para pacientes. Né? A ver que temos que ter sim a avaliação médica, o diagnóstico médico, porém, paralelamente ao tratamento médico, né, nosológico, tem que ter o tratamento funcional, né, que é com fisioterapeuta. E aí o paciente, ele pegando esse nicho, ele vai no médico e o médico receita fisioterapia, recomenda, na verdade, tratamento medicamentoso, e por acaso o paciente, não, vou ficar no medicamentoso. Diminuiu a inflamação, diminuiu a dor, o paciente aí passou uns 2 meses sentindo menos dores realmente, mas com limitação de movimento. E aí você tocou no ponto, né, do trilho facial, trapézio, deltoide, eu tenho pacientes até que vão para o antebraço. Esse tipo de paciente que entra dentro dessa história possivelmente evolui com uma capsulite adesiva. Então, aí já é um outro ponto que a gente vai tocar lá na frente, né? Que aí, por conta... e aí, por conta dessa proteção dolorosa, né? Dessa proteção álgica, o paciente vai deixando de mexer, o músculo vai hipotrofiando, vai ficando mais fraco, vai protegendo e deixando de mexer a articulação, uma hora o negócio desanda e fica tudo aderido. Mas, João, assim, vamos falar da tendinite supraespinhoso pura, né? O que é que você faz no seu dia a dia em relação à osteopatia? Como é que você trata uma lesão de supraespinhoso? Pronto, vamos lá. No paciente, quando a gente tem um diagnóstico, nem sempre é fechado, né? Mas vamos dizer que ele tem lá os sinais e sintomas da tendinite, né? Do supraespinhoso. Primeiro eu tenho que ver qual a fase que ele está. Se é a fase aguda, né? Ele pode ter uma dor crônica no ombro, mas ele pode se encontrar numa fase aguda. Isso com sinais e sintomas a gente consegue identificar isso. Ou se ele está numa fase mais crônica, né? Se o paciente estiver numa fase, independente disso, na fase aguda ou na fase crônica, claro que na crônica a gente consegue avaliar mais, mas sempre eu tento buscar os fatores de riscos, na verdade, os fatores que estão contribuindo com a dor, né, causais ou com a permanência da mesma, os fatores mecânicos. Aí eu vou com os testes osteopáticos de micromobilidade. Né? Vou avaliar como é que está aquela cabeça do húmero, se ela se encontra em superioridade, anterioridade, posterioridade, né? Se ela tem déficit de rotação interna, se ela tem déficit de rotação externa. Avalio a acrômio clavicular, se ela aceita os movimentos de inferioridade.
avalio a externo-clavicular, a articulação externo-clavicular, ela participa aí entre os 120 e 150 graus de abdução do ombro, e avalio se a clavícula consegue subir, se ela consegue descer, se ela consegue para trás, para frente, rolar, tá? E avalio a escápula, né? Como é que tá os movimentos de superioridade da escápula, de inferioridade da escápula, rotação interna, rotação externa, abdução e redução, e isso aí eu vou fazendo um diagnóstico mecânico. Ó, desce comigo o movimento tais, e aí eu cheguei no diagnóstico mecânico, né? Vou dar um exemplo aqui prático. O meu paciente com tendinite do supraespinhoso, né? Vou falar em termos de mecânico, vou ser bem técnico, certo? Ele tem uma lesão de anterioridade e de rotação interna da cabeça do ombro. Tá, beleza, eu cheguei no diagnóstico osteopático. Mas aí a osteopatia ela pensa em cadeias musculares, né? O que está acontecendo para que aquela cabeça do ombro esteja rodada internamente, sobrecarregando aquele tendão do supraespinhoso. Quais são os músculos que estão relacionados com isso? A gente pode pensar peitoral maior, subescapular, grande dorsal, né? E quando a gente fala no grande dorsal, ele tem uma relação forte com o ilíaco, aí a gente já desce. Aí lá para o ilíaco em posterioridade, puxando aquele grande dorsal, estirando o tendão do grande dorsal lá em cima, rotação interna com extensão, puf, estresse no tendão do supraespinhoso. Ó, pensamento em cadeia. Quando eu peço para o paciente fazer uma flexão de quadril com o joelho estendido, o paciente faz 40 graus de flexão do quadril, né? Totalmente encurtado aquela cadeia posterior. Então, eu faço esses testes e vou explicar. Ó, a gente identificou os fatores externos, vamos lá, sedentarismo, obesidade, ou movimentos repetitivos, enfim. E o fator interno, aí vou pontuando alguns, e esse é um dos. Ó, encurtamento da sua cadeia posterior. Aí eu tenho algumas peças anatômicas, né? Podem estar contribuindo para uma disfunção biomecânica aqui do ilíaco. Aí eu vou falando do osso, do músculo, rodou o osso. Então, aí eu fiz todo um diagnóstico mecânico, e aí nós começamos a abordar as técnicas da osteopatia em cima desse diagnóstico mecânico. O interessante é que às vezes a gente vai tentar explicar para o paciente como é que o problema no quadril chega no ombro, né? E aí às vezes eles se assustam e eles, como é que pode? Como é que um negócio desse acontece? Né? Mas isso é de fato importante, porque você precisa, né, falando diretamente para os fisioterapeutas, entender a biomecânica da coisa. Né? Porque, além de tudo isso, né, que você falou, que são causas do corpo do paciente, vamos dizer assim, coisas articulares, musculares, tem também a questão extraconsultório, né? O dia a dia do paciente, as atividades laborais. Imagina que um professor, né, passa o tempo todinho lá com ombro-isometria, dando aula, escrevendo. Então, tudo isso são fatores que justificam, né, e que até contribuem para o agravamento desse tipo de lesão. Então é importante a gente não esquecer também dessa parte, porque muitas vezes a gente trata e não dá certo, e a gente fica meio que frustrado, pelo menos eu já passei por isso, e dizer, pô, não dá certo, o que é que está acontecendo? Só que a gente esquece de falar para o paciente que a responsabilidade também é dele. A gente passa com o paciente o quê? 1 hora, né? 1 hora e um pouquinho mais, mas ele passa 23 horas da vida dele, só ele. E a gente precisa transferir essas responsabilidades para ele. Dizer, ó, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. É importante que você fortaleça quando você não estiver aqui. E aí a gente ensina algumas coisas para o paciente fazer em casa, na academia, onde for. Né? Então, isso também é muito importante. Eu acho legal frisar esse tipo de situação, porque às vezes a gente se culpa e acha que o tratamento não dá certo só porque a gente não fez o negócio direito. Não é o que eu estou falando. Eu até passei rápido, mas você realçou bem essa parte, né? Porque a gente manipula, libera, mobiliza e reeduca, né? Faz todo aquele trabalho no consultório, mas os fatores extrínsecos estão presentes constantemente. O tempo todo. E aí a gente fica nadando contra a maré, né? E o paciente, eu saio daqui bem melhor, mas a outra sessão ainda a dor volta, não volta a mesma coisa, mas volta, né? E aí se você esquecer, principalmente de falar na avaliação, né? Durante o tratamento, aí ele está dizendo, não está dando resultado o tratamento dele. Tem que falar lá na avaliação, e esses fatores
e tentar realmente contribuir com a saúde dele, né, dando essas orientações em relação à ergonomia, em relação a exercício físico, quais exercícios que ele deve fazer de mobilidade, de força, para que realmente a gente seja, entre aspas, um mentor, né? A gente está ajudando o paciente a realmente a se curar e a se autocurar, né? Sim, sim. E não sei na sua experiência clínica aí, mas a grande maioria dos pacientes que eu pego com tendinite, né, de supraespinhoso, geralmente a cabeça do húmero está sempre superior. Que aí a gente pode entrar no esquema da síndrome do impacto, né? E que sempre, na grande maioria das vezes, está presente nesse tipo de patologia. Síndrome do impacto do ombro, né? Demais, né? Tem muitos pacientes que trabalham sentado, passam horas do dia sentado com aquela ergonomia, assim, não vamos dizer realmente com a superioridade da cabeça do ombro, né? Aquele paciente que passa o dia digitando, e lá na frente evolui aí tanto com a compressão do supra, como também a compressão do tendão da cabeça longa do bíceps, como a compressão da buça, né? Aí tem mais coisas para a gente abordar, né? Parecido, mas é diferente. Pegando um pouquinho da lesão do supra com a lesão assim, do impacto ombro, o que acontece é o seguinte: além de ter aqueles fatores que eu falei biomecanicamente, você falou também, geralmente os pacientes que apresentam a superioridade da cabeça do ombro está relacionado à tensão do deltóide. Sim, que aí puxa, né? Deltóide influenciando bastante, certo? E eu falei lá, dependendo da fase, aguda ou crônica, geralmente na crônica, o fisioterapeuta, além da técnica osteopática, pode implementar com os exercícios, né? Principalmente aí o supraespinhoso, a gente tem vários estudos mostrando que o fortalecimento, principalmente na fase excêntrica, contribui bastante, né, com a regeneração e a recuperação desse tendão. Então imagine só, você conseguindo corrigir os fatores osteopáticos relacionados com aquela patologia e você implementando exercício no seu consultório, com orientações no estilo de vida, a gente leva o êxito do paciente, né? E eu tenho os tendões e a questão da buça, né? Na verdade, é muito falado, né? Tô com bucite. É praticamente tudo junto, né? Quem tem tendinite geralmente tem bucite, quem tem bucite geralmente tem tendinite e por aí vai. E assim, os sintomas às vezes até são diferentes. Né? Os sintomas às vezes são diferentes, tem essa questão anterior e lateral do ombro, e às vezes a questão da buça, o paciente ele não apresenta aquela força, aquela dor na volta, né? Tem alguns pacientes que têm rompimento de tendão ou uma lesão bem inflamatória no tendão, que quando volta o movimento de abdução dói, o tendão não, o músculo com aquele tendão lesionado não tem aquela força para sustentar a volta. E já a bucite, a gente com um teste de superioridade na cabeça do ombro, elevação do braço, a gente consegue diagnosticar a bucite, né? E como eu falei, isso aí é uma consequência de uma possível causa mecânica que a gente tem que buscar, né? Rafael, se você me permite, se eu puder entrar um pouquinho no tratamento, né, e falar aqui... Sim, cara, fica à vontade. Fica à vontade. Só queria pontuar duas coisas antes de você falar. Pronto, uma coisa que você falou importante em relação ao fortalecimento, né? Aí eu volto lá para o início da live, onde muitos e muitos pacientes só se importam com a dor, e até muitos dos fisioterapeutas, que acham que quando a dor cessa, o tratamento está finalizado, está todo curado e não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, né? A dor, as pessoas têm que entender que é uma coisa boa, que é um alerta. Né? Não sentir dor é bom, mas a dor, quando ela aparece, significa que o corpo está alertando de algo. E aí, às vezes, a gente trata, faz toda aquela parte anti-inflamatória, liberação e tudo mais, a dor vai embora, mas a gente esquece de finalizar. Né? E o próprio paciente, às vezes, também não tem essa ideia de que é preciso um fortalecimento. Principalmente para aquelas pessoas que têm recidiva, que sempre está aparecendo com dor, sempre está aparecendo machucado. O fortalecimento é essencial, né? Para você dar continuidade e dar sustentabilidade ao seu tratamento. Total. Né? Quando a gente, falando de fortalecimento, é muito importante, porque se você não finalizar ou não ter o paralelo do fortalecimento,
pode ficar incompleto, né? Agora, voltando um pouquinho para a questão osteopática, nessa lesão do supra, ou a lesão, ou a patologia, vamos dizer assim, não é nem a patologia, a síndrome, né? Assim, de compressão dessas estruturas, a bussa do tendão do bíceps, tendão do supra, é importante falar, como eu falei lá no começo, das articulações. E assim, a pergunta é, quais as técnicas a serem abordadas? Eu acho que deve ter muito fisioterapeuta se perguntando, certo? Ele falou, pode ter falta de mobilidade, mas eu aqui vendo aqui alguns comentários, só abrindo parênteses, alguns colegas comentaram sobre a relação visceral, né? O André Taveira. Tem a relação visceral, sim. Na minha prática clínica, eu percebo muito nos pacientes com capsulite adesiva, certo? Capsulite adesiva. No ombro direito, eu já vi excelentes resultados com a manipulação do fígado pela a ligação facial, certo? A ligação neural também, tá bom? A ligação embriológica da coisa, tá? É uma viagem que a gente bota na outra live. Outra live. Eu também já ouvi muito falar disso. Viscerais relacionados à biomecânica, mas assim, é impressionante. Né? Quando eu comecei a estudar e abordar a prática visceral no consultório, eu vou aplicar aqui, né? Eu vi alguns estudos, né? Não tem uma comprovação, mas tem alguns estudos abordando que melhora e tal. Vamos começar a implementar aqui na minha prática clínica. E eu fazendo só a parte visceral, por exemplo, paciente com capsulite adesiva, eu particularmente não vi, assim, voltando para a lesão do supra do impacto, eu não abordei, né, a visceral nessas síndromes, tá? Eu abordei na questão da capsulite adesiva. E realmente vi pacientes aqui evoluindo 80 graus de abdução no braço direito e a manipulação do fígado, o paciente ganhar ali por 130, 120 brincando. Só para não ter nenhum viés, só manipulação do fígado. Teve um paciente, inclusive esse paciente está aqui, tá nos meus depoimentos, um paciente que me permitiu falar dele, ele mesmo fez o depoimento. Ele foi um que a capsulite dele no ombro esquerdo, houve, durante o processo, a manipulação do pâncreas. E no dia do atendimento, eu não quis nem, antes de tirar a foto antes e depois, ali para ver a minha manipulação, o resultado da manipulação, eu não fiz nenhuma estrutural. Só manipulação do pâncreas. E o paciente, 80 para 112, 114 graus. Então, rapaz, visceral é bom, mas a gente pode estar abordando ela em outro momento. Falando tratamento estrutural, tratamento biomecânico, né? Como eu falei, tem fases. O paciente chegou na fase aguda, pessoal, a osteopatia ela é muito ampla, né, Rafa? Ela tem técnicas de inibição posicional, digitopressão, stretch, né? A própria liberação miofacial e as mobilizações e manipulações articulares, né? E a osteopatia ela é ampla. Eu vi colegas também falando, cervical, torácico, claro, tudo é ligado. O trapézio superior age no ombro e está na cervical. Sim. Os lumboides agem na escápula, agem indiretamente na glândula humeral e está na torácica. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tudo tem que ser manipulado. Agora, voltando nas fases, a fase aguda, a fase crônica, muitas vezes nós temos que observar o seguinte, eu tenho que fazer uma inibição, digitopressão no trapézio superior, porque ele tem que ter relação. Só que o paciente chegou agudo, ele tem uma dor crônica, é um paciente idoso, tem hiperalgesia central, tem hipersensibilidade periférica. Então, se você for lá com o dedão lá no trapézio, ele vai se assustar. Ele vai sentir dor. E principalmente no outro dia. Né? Então, eu, particularmente, dependendo do perfil do paciente, se ele estiver nessa fase aguda, eu gosto de abordar bastante técnicas posicionais e músculo-energia. Então, para você falar aí dessa fase mais aguda, quais as suas técnicas que você utiliza? Cara, eu compartilho desse seu pensamento. Assim, no início, né, pelo menos quando eu fiz o curso de osteopatia lá em 2013, a gente sai querendo manipular todo mundo, né? A gente sai querendo pegar, eu quero pegar um ombro, uma coluna, um quadril e sair fazendo trust de tudo que é jeito. Achando que é a única coisa que resolve e se não fizer o estralo, não funciona. Tem que ter uma zoadinha.
né? Só que quando a gente vai amadurecendo, a gente vê que não é bem assim. Então, o tratamento ele vai depender não só da questão aguda e crônica, mas da receptividade do paciente. Se Total. você tem um paciente que já passou, por exemplo, com 100 atendimentos de fisioterapia em algum canto, né? E ele vai na sua mão, ele já vai totalmente descredibilizando você. Então ele já não consegue aceitar a sua terapia de primeira. E aí você faz uma coisa mais agressiva, não que esteja errado, mas você faz lá um Jones, você faz um Trush, você faz uma manipulação mais severa, ele já vai se assustar e no outro dia ele vai ficar todo dolorido e vai dizer, meu irmão, esse fisioterapeuta ele quer me machucar. Né? Então, todas essas técnicas têm funcionalidade tanto na parte aguda como na parte crônica, né? A manipulação, o trush, a mobilização articular, tudo isso é muito válido. Mas tem que saber quando usar, com quem usar, de que forma usar. Né? Hoje em dia a gente vê aí, tem ventosa, tem raspador, né? Tem aquele Teragum, tem uma série de coisas que você pode usar. Mas será que realmente vale a pena naquele momento? Naquele Né? paciente. Naquele paciente. Então, por exemplo, tem aquela manipulação para inferiorizar a cabeça do húmero, né? Se a gente identificar que existe uma superioridade, que você puxa o braço do paciente e roda para manipular, para trazer ela para baixo. Você vai fazer num paciente idoso? Depende, né? Eu acho que tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado, mas tudo é muito válido. E aí você tem que identificar o que é que vai fazer naquele momento, como a visceral. Por exemplo, eu não trabalho com visceral, mas eu já vi muita gente falar que em relação a problema do ombro direito, e é engraçado que é especificamente o ombro direito, a manipulação no fígado resolve muita coisa. Eu já vi muita gente falar isso. Entendeu? Então, assim, tudo isso é muito válido. Lógico, você manipular, você fazer a parte de terapia posicional, que você pode usar até a respiração, né, para associar o movimento. Tudo isso é muito válido. Então, eu penso muito dessa forma. Eu compartilho com essa sua ideia, né? Até a gente tem essa prática clínica muito parecida. Realmente, essa aceitabilidade do paciente é muito importante. Tem realmente pacientes que não aceitam naquele momento aquelas técnicas de liberação miofascial mais profundo, cotovelo, né? E a gente sabe que é importante, é válida, mas até às vezes o paciente, rapaz, por que a fulaninha fez e deu certo, né? Ele tá doendo muito em mim, porque a maioria das pessoas fala assim, ela disse que teve uma dor boa e a dor É, começou forte, depois foi aliviando e a minha tá aumentando e tudo mais, então é válido explicar essa hipersensibilidade que o paciente pode estar sentindo, às vezes ele não tá passando por várias noites mal dormidas pode influenciar na sensibilidade, né, na região e realmente naquele dia a digitopressão, principalmente a mais profunda com o cotovelo, não cai bem, né? Então realmente a osteopatia ela é um método, uma ciência, no mínimo uma especialização que nos dá várias ferramentas, né, que quando bem aplicadas nós conseguimos resultados muito bem satisfatórios. Aí já tem aqueles pacientes, tem muitos pacientes que recebem muito bem no primeiro momento a digitopressão, o sim, stretching, as manipulações, Atlanta Hospital, cervical, dorsal, e sai lá te endeusando. E aí você tem outro paciente, às vezes até tem o mesmo diagnóstico, né, nosológico, às vezes parecido biomecanicamente, mas na prática clínica, não, ali naquele não momento funciona. não daria bem o cotovelo, a digitopressão, a manipulação. Né? Enfim, então é muito importante a gente abordar isso, porque a gente vai ganhando a confiança do nosso paciente. Com certeza, com certeza. É engraçado porque às vezes você pega uma pessoa, você não faz assim, praticamente nada, né, de manipulação, aquela coisa que você poderia fazer, e o cara sai dizendo que foi a melhor sessão da vida dele. E tem outro que você faz tudo que você sabe, que não tem mais nada para fazer, e o cara diz, pô, não melhorei quase nada, não foi tão bom, né? Isso acontece muito. Então, assim, se você tiver mais alguma coisa para falar de supraespinhoso, mas aí para o pessoal que tem alguma dúvida, guarda aí para o final, que a gente pode ir avançando. Se você quiser ainda falar alguma coisa, para a gente passar para o próximo. Só para finalizar a questão do supraespinhoso, a lesão do supraespinhoso, gravem
o que eu vou dizer, tá certo? Assim, tem muitos estudos mostrando isso. Mobilização articular é válida, tá? Desde pacientes que tenham hipomobilidade, não hipermobilidade. No caso da Sim, osteopatia, a sim. osteopatia procura hipomobilidade, não hipermobilidade. Estou falando isso porque eu tive uma paciente que tinha uma lesão no supraespinhoso, mas ela tinha instabilidade. Então, ela queria ser manipulada. Não é o caso dela. Então, procure as zonas de hipomobilidade, mobilize zonas de hipomobilidade articular. Veja se o paciente está numa condição que pode receber manipulação. Se não puder receber a manipulação, trabalhe em mobilização articular, que esse é que tem muito estudo mesmo relacionado ao supraespinhoso. Agora, não esqueçam, né, de complementar com exercícios de fortalecimento, tá bom? Principalmente, que a gente vai falar na frente do sinete escapular, dos músculos da escápula e do próprio supraespinhoso na fase ascendente. Então, receber um paciente que tem lesão do supraespinhoso, observe os fatores mecânicos. Zonas de hipomobilidade, mobiliza e paralelamente, não precisa esperar o paciente ficar sem dor. Não, ele vai melhorando a dor dele, você já vai fazendo ali isometria, já vai fazendo isotônico excêntrico, para o seu tratamento ficar completo. Tenho certeza que dessas diretrizes a gente tem um sucesso nesses tratamentos. Só um detalhe que tu falou aí bacana, João. A osteopatia ela trata, né, a hipomobilidade, ou seja, a falta do movimento, a diminuição do movimento, e sempre lembrando que quando tem uma área hipomóvel, vai ter outra área hipermóvel, que vai estar trabalhando, ou seja, compensando por ela. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou aí dos exercícios excêntricos, isso vale para qualquer patologia do ombro, vamos dizer assim. Você sempre inicia o fortalecimento, que como você falou, não precisa esperar o paciente melhorar. Muitas vezes a dor dele é por conta de uma fraqueza muscular. Você sempre inicia com isometria ou você já vai direto para a fase excêntrica, ou depende do paciente? Como é que tu faz essa distinção aí do fortalecimento? Lembrando, vale para todas as patologias do ombro, não somente supraespinhoso. Depende muito do paciente, certo? Tem pacientes que chegam bem agudizados ali quando fez a avaliação e quando inicia o tratamento, que não consegue ali passar dos 30 graus, eu inicio ali ele deitado na maca e inicio com isometria. Inicio com isometria, ali numa amplitude, numa diagonal em que pega ali o supraespinhoso, né, o músculo supraespinhoso. E aí, nesse atendimento, se ele já for melhorando, tipo, com as técnicas manuais que eu fiz e tudo mais, eu já vou, vai aqui nessa velocidade isotônica concêntrica e desce bem devagarzinho na excentricidade. Isso com as minhas mãos, resistência manual, Sim. respeitando a dor dele. Se ele não apresenta dor, eu vou evoluindo. Talvez no terceira sessão eu já esteja fazendo com ele em pé, né, com o TheraBand, ele conseguindo fazer na diagonal, onde pega aqui o supraespinhoso, segura ali os 3, 4 segundos e desce na excentricidade, sempre respeitando a dor dele, e aí eu vou trabalhando. Quando a gente trabalha com a osteopatia, pessoal, a gente vê resultados muito rápidos em relação à dor. Na segunda, terceiro atendimento, o paciente já evoluiu em 50%, 60% na questão da dor. Então, aí você já consegue evoluir com os exercícios. Agora, quando a gente fica em um tratamento mais passivo, esperando ainda desinflamar, enfim, às vezes a gente retarda o trabalho de fortalecimento. Tem vários estudos mostrando que o trabalho de fortalecimento ele pode ser iniciado logo no início. Então, respondendo mais diretamente a tua pergunta, na primeira sessão, se o paciente me permitir realizar exercícios no mínimo isométrico, eu já inicio. Eu te perguntei isso porque, assim, acho que até é uma precaução para a gente saber qual nível do paciente está, né? A aceitabilidade dele em relação ao fortalecimento. Eu, particularmente, na grande maioria das vezes, 90%, eu sempre inicio com isometria, né? Quando eu vou começar essa parte de fortalecimento. Para a gente ir preparando, vamos dizer assim, a musculatura, tendão, enfim, essas coisas, né? Mas vamos lá, para a capsulite adesiva. A galera que quer perguntar alguma coisa, deixei para o final. Vai guardando a pergunta aí, gente. O que é que você tem a falar aí da capsulite? Rapaz, a capsulite é o mundo, viu? Lá no meu consultório é a grande demanda em relação ao ombro, é a patologia que mais aparece. Eu É até mesmo, cara? do ombro capsulite adesiva é o mundo, né? Eu vou enxugar aqui mais dentro da osteopatia, certo? Porque Tenta dar uma resumida é, aí. tem, tem muita coisa para falar. Agora sim, resumindo, a capsulite adesiva, ela pega um trilho facial anatômico muito bem desenhado, certo? Ela pega aqui trapézio superior,
pega levantador, pega até alguns casos supraespinhoso, vem aqui na deltoide médio, fica bem espesso, bem dolorido, bem rígido, pega a linha aqui do braquial e vai até o braquio radial. O paciente, quando ele faz a abdução, que geralmente ele faz isso aqui, ele já dobra o corpo, né? Ele já aponta esse trilho facial. E quando você teste, a gente nem consegue fazer pelo momento teste, a gente só observa realmente muita aderência e tensão nesse trilho facial e muita tensão muscular nos músculos peitorais maior, peitoral menor, os romboides, muitas vezes estressados por estiramento, os músculos do manguito rotador, esses cheios de pontos, gatilhos, tá certo? Então, assim, eu trabalho muito, muito nesses pacientes liberação miofascial. Realmente tem pacientes que me permitem estar aí na primeira, segunda sessão já fazendo a liberação miofascial expressiva. Tem pacientes que estão agudizados, não. Eu vou com crochetagem, mioponeurótica, ali uma liberação mais suave, para ir soltando a musculatura, para depois começar a mobilizar a articulação, né? E se você falar de osteopatia e ciência, as últimas diretrizes de capsulite adesiva recomenda muito mobilização glenumeral e mobilização torácica, né? Então, aí enfim, os testes osteopáticos faço ali na glenumeral, identifico e trabalho na capsulite adesiva mais com mobilizações articulares do que manipulações articulares, principalmente no início. Porque geralmente o paciente ele vem com muita dor, né? Não sei aí nos casos que chegam para você, vem sempre com muita dor. E outra, eu percebo que os pacientes que têm capsulite adesiva, eles vêm com uma carga psicossomática muito grande, né? Então, você vai mexer, ele já se assusta, ele já protege o ombro, ele já pergunta 1000 coisas do que é que você vai fazer, se vai doer, se não vai. Então, assim, se eu puder aconselhar, né? Se você vai começar um tratamento de capsulite adesiva, tenta ir sempre o mais leve possível. Lógico, você também não vai ficar alisando o paciente, não fazendo nada, mas você tem que mobilizar. Muitas vezes as mobilizações articulares, intraarticular, são mais válidas do que qualquer outra coisa. Né? Principalmente no paciente que está com um quadro super agudo, que está com muita dor, que está com muito medo. Mas deixa mobilizar a articulação. Porque você vai ali naquele limite, né? Naquele grau 1, grau 2, e aí vai mobilizando e vai indo, e você vai conversando, o paciente vai esquecendo do ombro, e você vai conseguindo ganhar. No final das contas, você ganhar 15 graus, 20 graus de um atendimento é muita coisa, né? Para um paciente que já vem com muito tempo de dor, de hipomobilidade. Eu já tive um paciente que ele era assim, muito magrinho, e que ele andava literalmente com o braço colado aqui, que o ombro não mexia nada. E aí você tem que ir trabalhando dessa forma, né? E à medida que você vai melhorando, você vai fazendo a parte miofacial mais, né, vamos dizer assim, mais severa, né? Você vai pegando mais forte, tentando acessar as faces mais profundas, e aí você vai trabalhando mais dorsal, você vai trabalhando deltoide, e por aí vai. Eu não sei você, mas às vezes os pacientes que têm ombro adesivo, capsulite adesiva, congelada eu ia falar, também tem algum problema na cervical. Não sei se você correlaciona alguma coisa desse tipo também na sua prática. Total. Né? Geralmente com esses pacientes, assim, facilmente eles protegem o ombro aqui e você já vem aqui os 3 grupos musculares que inclinam a tua cabeça. Trapézio superior, escaleno e ecônomo. Né? São os grupos musculares, são os músculos que ficam mais tensos na capsulite adesiva. E como você abordou bem, eu não consigo, muitas vezes, ali nas primeiras sessões, depende do paciente, às vezes eu consigo. Tem outros pacientes que não me permitem liberar esses músculos de forma profunda. Né? Então, em muitos casos, eu começo por eles, eu começo até na cervical, como você disse, são pacientes que chegam muito tensos, eu começo lá nos subhospitais, às vezes eu até começo por uma craniana, manipulando os ossos do crânio, 4 ventrículos, para depois ir descendo. Mobilização do trapézio superior, inibição posicional, respiração, escaleno, se permitir fazer um stretch eu faço, mas muitas vezes eu começo com inibição posicional, com também, aí o paciente vai deixando, vai ganhando confiança, aí vou ali liberando a face mais superficial, certo?
Às vezes eu consigo até fazer uma mobilização de Maitland da cervical para ir realmente liberando a cervical dele, ele se sente mais aliviado, o ombro dele já desce. Quando a gente libera esses músculos, o ombro dele já desce. E aí eu vou seguindo no trilho anatômico. Mas assim, e falando de uma forma bem resumida, esses 3 grupos musculares estão presentes na minha prática clínica, sim. Para mais de 90% dos pacientes que apresentam capsulite adesiva apresentam tensão nesses músculos. Geralmente, os pacientes que chegam para ti com capsulite adesiva, eles vêm relatando o quê? Tiveram um trauma ou foi por conta realmente de uma proteção álgica? O que é que geralmente chega aí para você? A causa do problema, vamos dizer assim. Cara, eu tenho desde o fator mecânico realmente, né? Aquele paciente que começou a sentir dor e protegeu o ombro dele, não quis mais mexer no ombro dele. Quando passou assim de 2 a 3 meses, quando foi, assim, a dor melhorou e foi mexer, o ombro não saiu mais do canto, aí assustou ele. E tem aqueles outros pacientes que até tem nas diretrizes, né? Quando eu vi nas diretrizes, fez totalmente sentido para mim. Pacientes diabéticos, pacientes com problemas cardíacos, pacientes que passaram por uma cirurgia cardíaca e começaram a desenvolver dores no ombro, se tornou comum lá no meu consultório. Tipo, o paciente fez uma cirurgia de correção de tendão, né? Mas evoluiu com capsulite adesiva. E como você vai ver, não foi, às vezes, não falta de movimento, porque ele iniciou a fisioterapia precoce. Às vezes é um paciente sobrepeso e diabético alto nível, né? E aí eu comecei a correlacionar esses fatores, né? Então, na diabetes e num problema cardíaco, eu não consigo intervir. Mas eu tenho que explicar isso para o paciente. Digo, ó, a gente vai melhorar, mas a tua diabetes faz parte do teu prognóstico, da tua evolução ser lenta. E é isso que acontece. É isso que eu até que frisar, que num determinado momento eu falei que a osteopatia causa resultados rápidos. A capsulite, na dor... É mais demorado, né? Vamos dizer assim. Na dor é mais ou menos, e amplitude de movimento demora mesmo, entendeu? É porque é aquela coisa... Essas comorbidades. É porque é aquela coisa, a capsulite adesiva ela não se forma em 1 semana, 2 semanas. O paciente que chega para a gente com capsulite adesiva, ele já está 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos sofrendo com isso. Então, e isso é importante frisar, porque às vezes o paciente ele quer resultado na hora. Né? Ele chega com aquela dor para você colocar na cabeça dele, de que ele tem um problema crônico, vamos dizer assim, e que demora, porque a capsulite, depois que esse ombro ele fica totalmente aderido, meu amigo, é difícil. É difícil. É difícil. Às vezes você usa tudo que você sabe e a coisa não funciona. Não vai. E olha, um detalhe importante também, é assim, que a gente tem que tranquilizar o nosso paciente, né? Mostrar para ele por que ele tem que ter paciência. Nós também temos que ter. Nessas diretrizes, eu vi que se os músculos ficam aderidos, pessoal, vocês imaginem os tendões e ligamentos. E são estruturas que nós não conseguimos chegar como nós conseguimos manipular o músculo. Nós conseguimos manipular bem o peitoral maior. Mas manipular a inserção dele lá no ombro já não é tão de forma direta como manipular o peitoral maior. E segundo essas diretrizes, as estruturas que ficam mais presas, mais aderidas, são essas. Os tendões e ligamentos. Fora a cápsula, né? Que essa aí eu não vou nem falar. Aí nem fala. Capsulite adesiva e ela já é uma estrutura interna. Né? Então, o problema vem de dentro para fora. E a gente começa, na verdade, a gente só tem o de fora para dentro. É por isso, é um dos motivos que demoram muito. Então, assim, para tranquilizar, eu tenho me comunicado muito com o estudante de fisioterapia, né? Que fala meu paciente evoluir e tudo mais. E a gente conversando, eu explico sempre isso. Um problema de dentro para fora, que a gente não consegue agir diretamente. E, enfim, vários outros fatores que contribuem para a demora da evolução do nosso paciente com capsulite adesiva. É isso aí. A gente precisa entender isso também, né? Que por mais que a gente faça, na verdade, é um problema muito estrutural que vem de dentro para fora, como você falou. Cara, a gente conversou foi muito que só falta 10 minutos, você acredita? Porque a live do Instagram para com 1 hora, cara, já tá com 50 minutos. Caralho, e aí, assim, a gente nem percebe. Não é bom? E eu acho assim, que se o pessoal tiver alguma pergunta,
né, para fazer agora, senão a gente continua falando aqui mais um pouquinho, mas se o pessoal tiver alguma pergunta para fazer sobre o que a gente falou, se tem algum paciente, algum caso clínico para a gente tentar ajudar, podem compartilhar. A gente vai ficar falando aqui, se vocês mandarem uma pergunta, a gente tenta responder. Né? João, e de cinesia, cara? O que é que tu pensa? O que é que tu tem de paciente com isso? Pronto, cinese escapular, tem alguns pacientes, né, principalmente, vamos dizer assim, que praticam esportes, né, crossfit, musculação, que nos procuram, até às vezes de forma rápida, não estou assinando 1 mês, 6 semanas, chega no nosso consultório, aquela dor no ombro, às vezes dor cansada, né, e até nos testes mesmo, ortopédicos dão negativos, e quando a gente vai fazer o teste da cinese escapular, a gente vê lá uma cinese escapular grau 1, grau 2. Né? E a cinese escapular, a gente sabe que tem relação direta com a falta de ativação do serrátil anterior e do trapézio inferior. Mas também pensando no lado da osteopatia, a gente sabe também que tem relação também com o trapézio superior e peitoral menor. O desequilíbrio nesses músculos podem causar uma cinese escapular. E a cinese escapular pode levar, eu explico muito para meus pacientes, tá assim nessa dor aqui agora, graças a Deus você não tem nenhum problema no tendão, mas pode levar. Por quê? Porque como a cinese escapular é o tilt anterior, a escápula vai para frente e desce, o acrômio, com a cabeça do húmero, né, acaba diminuindo esse espaço subacromial. Né? Então, a cinese escapular está relacionada diretamente a uma possível compressão no tendão do supraespinhoso. Então, quando você observa, meu paciente teste ortopédico deu nada, já fez até uma ressonância e não deu nada, procure avaliar a cinese escapular do paciente. Aquela escápula, fizer o tilt anterior, né, aquela escápula direita dele, o adônimo no ombro direito, né, sair realmente do grade costal, né, você pedir para ele fazer o controle do movimento, coloca o ombro para trás e para baixo, ele não consegue fazer, então aquele paciente possivelmente está com cinese escapular, só para resumir, eu costumo tratar ele, faço técnicas da osteopatia, né? Vou lá, os testes osteopáticos, buscar as zonas de hipomobilidade, mas a minha ênfase principal, Rafael, nesses casos, é fortalecimento, é ativação e é controle motor. Eu falei na sequência errada, né? Controle motor, ativação e fortalecimento. Porque para as pessoas assim, né? Para a galera que não conhece ou não ouviu falar de cinese escapular, também a escápula alada, né? Que é aquele testezinho do serrátil que você coloca a mão na parede e empurra, e aí geralmente quando você tem uma fraqueza de serrátil anterior, essa escápula ela salta, né, do tórax, fica afastada. Mas isso é importante porque a gente vê que tudo, né, favorece para um conjunto de lesões. E aí você falou da escápula alada, né, da escápula, veio que ele faz um tilt anterior, e esse tilt anterior já pode resultar no síndrome do impacto, que vai diminuir lá o espaço do acrômio, né, com a cabeça do húmero, e isso pode já gerar uma bursite ou uma tendinite supraespinhosa. Então a gente vê que a gente realmente não pode identificar somente uma coisa, a gente não pode tratar somente aquela coisa, a gente tem que ver a coisa como um todo, né? Total. Eu penso muito assim, parecido com você, realmente. E avaliar, né? Explicar para o paciente, às vezes você está fazendo um SNET, um HSPU, tu não está encaixando essa tua escápula, cara, e realmente daqui a alguns meses tu está evoluindo com tendinite. Aí tu vai chegar no médico, o médico vai dizer para parar o crossfit, que o crossfit é que lesionou. E na verdade pode ser um problema, não sei, de postura, um problema, enfim, que você desenvolveu ao longo da vida, que com a correção desse problema, dessa disfunção, você consegue evitar uma tendinite e muito menos culpar o crossfit. Hoje em dia é a moda, né? Hoje em dia tudo é culpa da atividade física, principalmente do crossfit. Né? Não que não aconteça as lesões, porque às vezes as pessoas exageram nas coisas, né? Na forma de fazer, nos pesos, enfim. Mas também vem muito a questão de que foi só a gota d'água para se desenvolver uma possível lesão, né? Foi só o ponto final da coisa. É isso mesmo, é totalmente isso aí. Eu explico muito para os pacientes. Isso aí manifestou um problema instalado já. Você ia ter de qualquer jeito. Você só foi pro CrossFit e teve. Justamente. Não adianta dizer que CrossFit é ocupado, não. É isso aí. Cara, tá faltando pouquíssimos minutos. Eu queria te agradecer, João,
Eu que agradeço. por estar presente aí na live, nesse projeto aí que eu tô... que a gente já fez aqui no Instagram, essa Terapia Diferenciada, viu? Foi, olha aí, cara, que bacana. Até meia-noite aí. Aí vai longe, que aí a gente vai descer pra coluna, vai pro quadril, joelho, e por aí vai. Mas eu queria te agradecer. A presença de todos também, né? Com certeza, a presença aí do pessoal que estava assistindo, que compareceu, tá? E aí, se você precisar também, a gente tá nos seus projetos aí. Obrigado mais uma vez aí por ter participado. Só a live aqui eu já amei compartilhar assim com um parceiro e eu já quero pensar no assunto para a semana que vem. Beleza. Eu deixo aberto aqui aos colegas físio, né, alguns pacientes que podem ter nos assistido também, alguns assuntos, né, que vocês queiram abordar de forma... Hoje a gente abordou de forma bem ampla, se vocês quiserem abordar algum assunto de forma mais específica, pode deixar os comentários no Insta do Rafael, no Insta da Físio, no meu Insta. Trazer um caso clínico, né? Algum paciente que esteja. Enfim, a gente está aberto aqui. Possivelmente semana que vem vai ter de novo, né, Rafa? Gente, se quiserem seguir lá o pessoal que não é do meu Instagram, que não segue o João, ele tem um Instagram dele, que é o @JoãoLucasFísio, não é isso, João? Underline. E tem o underline Físio e tem o @Físio Diferenciada. Né? Sigam lá, que ele posta muita coisa legal. E o pessoal que segue o João, que não me segue, também pode me seguir. É @Rafael Mariano Físio. Rafael, tá PH. Mariano, Rafael com PH, tá? Em vez de F. Tem esse detalhe, é chique. Beleza. Cara, pois valeu, João. Obrigado aí. Obrigado a presença de todos. Grande abraço. Abraço, meu amigo. Valeu.